de ácidos, né? Vou falar um pouquinho para vocês sobre as definições de ácidos, tá? As características dos ácidos e algumas propriedades desses ácidos, tá bom? Mas antes disso, eu gostaria de rever com vocês o conteúdo que foi colocado na nossa primeira aula, na aula anterior, tá? Na aula anterior, eu falei um pouquinho para vocês sobre as funções inorgânicas. E lá eu apontei para vocês quais são ou quais eram as principais funções inorgânicas. A primeira delas é o que nós vamos começar hoje, são os ácidos. Depois nós vamos ver um pouquinho das bases, tá? Passaremos para os sais e finalizaremos então com os óxidos, tá bom? Bem, também foi falado na primeira aula um pouquinho sobre dois fenômenos que ocorrem aí na química inorgânica, né? Que são os fenômenos de dissociação e ionização. Então, hoje, agora aqui, eu vou falar para vocês, vou explicar novamente para vocês, né? Esses dois fenômenos, esses dois conceitos que são fundamentais para a gente poder entender um pouquinho sobre o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal. Então, são dois conceitos, dois fenômenos importantíssimos dentro das nossas funções inorgânicas. Então, vamos lá. Vamos começar então com o primeiro fenômeno chamado de ionização, tá bom? Vou pegar como exemplo para vocês a molécula de HCl, que depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês a que função inorgânica ela apresenta, tá bom? Que função orgânica que ela é. Mas vamos lá. Primeiramente, vamos pegar simplesmente falando da molécula de HCl. Essa molécula de HCl que está aí para vocês, ela tem uma ligação entre o H e o Cl, tá? Uma ligação onde há o compartilhamento de elétrons, ok? Compartilhamento de elétrons, nós estamos falando de uma ligação covalente, tá ok? E o que acontece quando nós pegamos essa molécula de HCl e colocamos ela em água? A água consegue quebrar essa ligação entre o H e o Cl, de forma que vai formar aqui uma espécie positiva. Essa espécie positiva, vou mostrar para vocês aqui, olha, essa espéciezinha positiva aqui, que é formada pelo íon, né, H3O+, que a gente vai entender daqui a pouquinho mais, um pouquinho sobre ela, mas formou aqui, olha, uma espécie positiva e uma espécie negativa, que é originado do cloro e ficou na forma de Cl-. Então, o que nós tínhamos inicialmente? Nós tínhamos uma ligação covalente, uma molécula, ou seja, não havia cargas nela, tá? E a partir do momento que nós colocamos isso em água, gerou a formação de cargas, carga positiva e carga negativa. Então, gerou a formação de íons. Aonde não havia íons, que na molécula de HCl não havia íons, a partir do momento que você dissolveu em água, a ligação HCl foi quebrada e deu origem a íons H+, em forma de H3O+, e Cl-. Então, aonde não havia íons, passou agora a existir íons a partir do momento que você colocou esse HCl em água, ok? Se não havia íons e a partir do momento que você dissolveu ela em água, gerou-se os íons, nós temos um fenômeno chamado de ionização, tá? Gerou íons, gerou cargas. Então, esse primeiro exemplo é o exemplo que conceitua, né, o que é a ionização, ok? Tenho aqui para vocês, então, um pequeno resumo para vocês, que é uma quebra, então, de uma ligação covalente, tá? Os átomos, eles são separados e aí você tem origem aos íons. Onde não havia íons, era uma ligação covalente, ok? Houve a quebra da ligação HCl e a origem de íons. Então, o processo na qual você tem uma molécula neutra, obviamente, estamos falando de molécula, tá? Nós temos uma molécula, essa molécula dá origem a íons, nós temos um processo chamado de ionização, tá bem? Bom, nesse próximo slide que eu vou mostrar para vocês aqui, é mais uma forma da gente ilustrar, tá, o processo, né, o fenômeno de ionização. Tá? Aqui eu tenho, inicialmente, o HCl, tá? Ele tem aqui, então, uma ligação covalente entre o H e o Cl, tranquilo? Bom, o
que acontece aqui? É uma ligação covalente, né? É um compartilhamento de elétrons. Então, ainda não há cargas aqui nessa molécula. A partir do momento que você reage ela com água, o que vai acontecer? Vai acontecer a quebra, veja bem vocês aqui, gente, a quebra heterolítica. A quebra heterolítica. O que significa quebra heterolítica? Se havia um par de elétrons aqui entre o H e o Cl, quando houve a quebra, um só desses átomos aqui, né, ficou com o par de elétrons. Nesse caso, é possível verificar que o Cl tornou-se Cl-, o ânion Cl-. Então, quer dizer que o Cl, dessa ligação original aqui, ficou com um par de elétrons que deu origem ao ânion Cl-, tá? E o H? Olha, o H ficou sem o par de elétrons da ligação. Então, ele ficou na forma de H+, ficou na forma de cátion. E ele se combinou, então, com a água para formar essa espécie aqui, H3O+, que é uma espécie que a gente vai discutir um pouquinho melhor quando falar de ácidos para vocês. Mas, para início de trabalho, nós podemos dizer que esse processo de ionização envolve aqui um composto, tá, molecular, uma molécula, tá, que vai gerar, após a sua adição em água, vai gerar íons, né? E esses íons que vão dar origem ao nome do processo chamado de ionização. Então, um composto molecular que não havia carga, quando colocado em água, gerou-se as cargas, nós temos o processo de ionização, tá? Aqui, mais uma figura para mostrar isso para vocês, a água reagindo ali, né, com o HCl, quebrando essa ligação do HCl, formando então o H3O+, que é essa espécie aqui, olha, H3O+, mostrada ali, H3O+, e o Cl-, ânion Cl-. O íon positivo, o cátion, e o íon negativo, o Cl-, o ânion no caso, tá? Então, só para deixar bem claro, a ionização ela ocorre em alguns compostos moleculares, aqueles que envolvem ligação covalente. Bem, agora aqui nesse próximo slide nós vamos discutir o fenômeno de dissociação, ok? Vou mostrar para vocês aqui agora a dissociação. Eu estou pegando para vocês aqui como exemplo o Na mais Cl-. Ora, Na+, Cl-, já ouvi falar de NaCl, que é o sal de cozinha, né? Mas Na+, Cl-, que história que é essa daqui? Bom, vamos lá. Vamos lembrar que o Na e o Cl, tá? Eles se ligam através de uma ligação iônica. E qual é a característica de uma ligação iônica? É a transferência de elétrons. A característica de uma ligação iônica é basicamente a transferência de elétrons. O que isso significa quando eu vejo o Na+, e o Cl-? Significa dizer que o Na+, transferiu, doou um elétron para o Cl-. Então, por isso ficou Na+, Cl-. Tá? Na, sódio, ele doou o seu elétron para o Cl e ficou então Na+, Cl-. Ok? Quando há então essa doação, o que acontece aqui como resultado? Acontece a formação de íons. Então, você tem o Na+, e o Cl-. E esses íons Na+, e Cl-, eles vão se atrair porque eles possuem cargas opostas. A atração eletrostática é uma atração natural entre espécies positiva e espécie negativa. Tá? Uma atração eletrostática que a gente chama isso de ligação iônica. Então, veja bem, no NaCl, tá? Já existem as cargas pré-estabelecidas. Tá? O Na está na forma de Na+, e o Cl- está na forma de Cl-. Eles estão juntos devido a uma força de atração eletrostática. Tranquilos? Muito bem. O que acontece quando você coloca agora essa espécie, tá? O Na+, Cl-, tá? Na água? O que acontece é que a água irá separar apenas esses íons, tá? A água, a gente vai entender um pouquinho melhor mais lá para frente, mas a água ela possui polos positivos, polos negativos, né? E o que acaba acontecendo? Ela acaba aí separando, simplesmente separando o que é positivo e o que é negativo. Então veja, a palavra dissociação lembra separação. Então aqui nós não estamos gerando íons, não. Estamos fazendo uma dissociação do que já existe. Ou seja, estamos separando o íon Na+, do Cl-.
Então, esse é o processo. Lembre-se, dissociação significa separação. Algo que já existe, você simplesmente separa. Então, a dissociação aí é a separação dos íons, tá? Um pouquinho mais, então, para vocês. Nesse fenômeno, então, os íons apenas são separados, uma vez que eles já existem. Então, já existe o Na mais e o Cl-, né, no sal de cozinha, já existe isso, tá? Eles estão simplesmente ali juntos porque existe uma atração eletrostática entre os mesmos, tá? Então, eles são apenas separados e a dissociação ocorre entre compostos, né, iônicos. Então, veja a diferença. A ionização em alguns compostos moleculares, tá? Que envolve ligações covalentes. A dissociação, essa aqui, ocorre nos compostos iônicos. Bem, vamos começar aqui então agora, né, a nossa primeira função inorgânica, né, que são os ácidos. E nós vamos usar aqui o conceito desse cara aqui, ó, de Arrhenius, para falar e definir o que são os ácidos, tá bom? Então vamos lá, gente, presta bem atenção nisso, porque nós vamos definir ácidos segundo o Arrhenius. Bom, para o Arrhenius, tá? Toda substância que em solução aquosa sofre ionização, produzindo como cátion apenas o íon H+, é um ácido. Então, segundo Arrhenius, vamos lá, ele definiu o ácido como sendo uma substância que em solução aquosa, ou seja, quando dissolvido em água, tá? Sofre a ionização, acabamos de falar o que é a ionização agora há pouco, e, além disso, libera apenas como cátion o H+, tá? Então, para ser ácido, tem que liberar o cátion apenas, o cátion H+, tá? Em água, quando ele é colocado aí dissolvido em água, tá bom? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de ácidos, né? Vou mostrar para vocês algumas formulazinhas e vocês vão perceber que todas elas vão liberar o cátion, tá? A espécie positiva, H+. Vamos lá, então, para o primeiro exemplo, nós temos o exemplo do HCl, que nós também já falamos anteriormente sobre ele. O HCl, quando ele é colocado em água, o que vai acontecer com ele? Vai sofrer ionização, tá? A molécula vai dar origem a íons. E quais são os íons? H+, e Cl-. Bom, íon positivo, o cátion, qual foi? H+. Então, quer dizer que o HCl é um ácido, tá certo? Outro exemplo, H2SO4. O H2SO4, vamos ver o que acontece com ele quando ele é colocado em água, em solução aquosa. Repare que ele libera 2H+, como cátion, tá? E o SO4, 2-. Atenção, tá, gente? Muita atenção nisso. Esse númerozinho que está aqui, olha, o 2 que está aqui na fórmula, debaixo do H, tá? Ele indica para a gente aqui a quantidade de H+, que será liberada, tá? Enquanto que tinha apenas um aqui no HCl, liberou apenas H+, apenas um H+. Nós temos dois hidrogênios aqui, eles saíram na forma de 2H+. E ele também vai ser a carga negativa do ânion, SO4, 2-. Mas o que nos importa aqui é falar que essa substância aqui, H2SO4, quando foi colocada em água, tá? Ela liberou cátion, apenas o cátion H+. 2H+, mas foi apenas o cátion H+. Então, portanto, o H2SO4 também é um ácido. Outro exemplo a gente aqui é o H3PO4. Vamos ver o que acontece com o H3PO4. Olha só, já dá para imaginar, né? Vamos lá. Vai liberar os hidrogênios na forma de H+. Repare, ó, são 3 hidrogênios aqui na fórmula, saíram 3H+. E o que sobrou? PO4, 3-. Então, o 3 que aqui embaixo estava, apareceu na frente, tá? Do H+, e é a carga do ânion, tá? Mais uma vez, o H3PO4, ele liberou como cátion, como espécie positiva, apenas o H+. Então, o H3PO4 também é um ácido segundo o Arrhenius. E o último exemplo nós temos aqui o H4P2O7. Tá? O que acontece com essa substância quando colocada em água? Vai liberar H+. Sim, 4H+, e P2O7 menos 4, tá? Que está aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, só um exemplozinho aqui, olha. Lembrando então que o número que vai estar aqui debaixo, tá? Ele vai apresentar aqui a quantidade de H+,
E também vai ser o quê? A carga do meu ânion, tá? Então já vai se acostumando com isso para a gente poder lembrar, né, o que acontece com os ácidos quando eles são colocados em água, né? E quais são as espécies geradas. Qual é o cátion gerado? Bom, o cátion gerado tem que ser H+. Mas quantos H+ foram gerados? Olha na fórmula, tá? E o que mais gerou? Gerou o ânion. Qual foi o ânion gerado? Olha na fórmula e então você vai saber também qual é a carga desse ânion gerado. Então tá aí, então, todos os exemplos aí listados são ácidos porque todos eles, quando foram colocados em água, tá, liberaram como cátion apenas o H+. Então, segundo Arrhenius, todas essas substâncias que estão no exemplo são ácidas. Bem, pessoal, aqui eu vou explicar para vocês agora o que acontece com esse H+, tá? Quando ele sai do ácido e vai para a solução. Vai para a solução aquosa, no caso, né? Bom, o que acontece é o seguinte, né? Esse H+, que é quebrado da molécula do ácido, tá? Ele, na verdade, não existe só na forma de H+ em água, em solução aquosa. O que acontece é que quando esse H+ ele é gerado, tá? Quando o ácido entra em contato com a água, a ligação é quebrada e esse H+ ele vai ali, vai se juntar com uma molécula de água, tá? Esse H+, então, aqui, tá? Que foi gerado da quebra do ácido, tá? Junto com a molécula de água, dá origem a essa espécie aqui, ó, H3O+. É só vocês fazerem a continha aí, ó, H2O mais H+, dá justamente o H3O+, que nós damos nome nisso de hidrônio ou hidroxônio. Então, nós podemos representar, tá? Que aquele H+ que vai estar em solução aquosa, ele vai estar na forma de H3O+, tá? Na forma do íon hidrônio ou hidroxônio, que nada mais é do que a água combinada com o H+, tá ok? Vamos agora reescrever aqui alguns exemplos aqui, mostrando para vocês, né, como de fato acontece, né? Eu tenho o HCl em combinação em reação com a água, quando colocado na água, tá? Vai liberar H+? Sim, vai liberar o H+. Só que vai estar junto com o H2O, formando o íon hidroxônio, ou íon hidrônio, H3O+. Tá? E a mesma coisa aqui, olha, o H2SO4 nós escrevemos agora há pouco, nas nossas continhas, ele havia liberado 2H+. E ele se junta com duas moléculas de água, formando então dois íons hidrônio. Tá? Então é só para deixar bem claro para vocês que não é o H+ em si que vai estar lá na solução aquosa. É o H+, mas ele está combinado com molécula ou com moléculas de água na forma de H3O+, que é o nosso íon hidrônio ou hidroxônio. Bem, nós já fizemos então aqui a definição dos ácidos, né? O que são os ácidos. Já mostrei para vocês alguns exemplos de ácidos e agora nós vamos fazer a classificação dos ácidos, tá bom? Vamos lá então, primeira definição de ácido, primeira classificação de ácido, nós podemos classificá-lo de acordo com a quantidade ou o número de hidrogênios ionizáveis, tá? O número de hidrogênios ionizáveis, gente, significa que são o número de hidrogênios que vão sair na forma de H+. Vamos ao exemplo para vocês entenderem melhor isso, tá? Se eu pegar um monoácido, o que significa falar que ele é um monoácido? Significa falar que ele vai liberar apenas um H+, tá? Então, um monoácido é um ácido que libera apenas um H+. É o caso do HCl, que nós já falamos bastante, libera apenas um H+, tá? O HCN, que também libera H+ e CN-, mas liberou apenas um H+, então são monoácidos. Outro monoácido é o HNO3, que libera o H+ e NO3-. Então, reparem que todos esses monoácidos, na ionização, a molécula produziu apenas um H+. Então, esses são os monoácidos, de acordo então, com o número de hidrogênios ionizados. Bem, já os diácidos, o próprio nome está dizendo, olha, é um diácido, né? O que será um diácido? Um diácido, já começa a perceber aqui, ó, H2CO3. Liberaram 2H+ e CO3 2-. Então, um diácido, já estamos vendo aqui que um diácido é aquele que libera 2H+. Outro exemplo disso é o H2SO4, que eu mostrei para vocês também lá inicialmente, tá? Também é uma molécula que libera 2H+. Então, um diácido, né, nós podemos dizer que na ionização a molécula produz 2H+. Já os triácidos, né, também já dá mais ou menos para a gente prever o que vai acontecer com esses triácidos, liberam 3H+. Repare lá, ó, H3PO4 liberou
na ionização, 3H+, PO4 menos 3. Então, são 3H+ liberados aí, por isso que o H3PO4 é um triácido. Tá? Outro exemplo disso é o H3BO3, que também libera 3H+ e BO3 3-. Tá? Então, triácidos, na ionização, a molécula produz 3H+. Bem, vamos finalizar aqui então, né, essa primeira classificação de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, tá? Falando um pouquinho sobre os tetrácidos. Tetrácidos também já dá para a gente prever, né? Vamos pegar primeiro o exemplo, H4P2O7 liberou 4H+, né? E junto com o ânion P2O7 4-, mas liberaram aqui 4H+. E o outro exemplo, H4SiO4, também libera 4H+ na ionização, tá? Então, tetrácidos são moléculas que liberam 4 hidrogênios, 4H+, né? Durante o processo da ionização. Bem, para a segunda classificação dos ácidos, nós vamos aqui classificá-lo de acordo com a presença ou não de oxigênio na sua fórmula, tá? Então, vamos lá, então, olhando a fórmula e vendo se tem oxigênio ou não. Para isso, nós vamos classificá-lo em hidrácidos, tá? Alguns exemplos de hidrácidos, HCl, HCN e H2S. Bom, o que nós estamos percebendo aqui? Que esses são exemplos de ácidos que não possuem o oxigênio. Então, eles são chamados de hidrácidos, não apresentam oxigênio. Agora, a segunda aqui, classificação, tá? Quanto à presença de oxigênio, nós vamos chamá-los de oxiácidos quando esses ácidos, vejam as fórmulas que estão aparecendo aí para vocês, HNO3, H2CO3, H2SO4, H3PO4. Todos esses ácidos possuem, né, ou apresentam o oxigênio na sua fórmula. Então, por isso que eles serão classificados como oxiácidos. Gente, essa classificação aqui ela é importantíssima para algumas características e algumas outras propriedades e classificações aqui, inclusive na nomenclatura também, tá? Então, guardem bem essa classificação quanto à presença de oxigênio ou não, tá? Porque ela vai ser fundamental a gente estar, inclusive, na nomenclatura dos ácidos. Então, não tem oxigênio, ele é um hidrácido. Ele tem oxigênio na fórmula, ele é um oxiácido. Bem, a terceira classificação aqui dos ácidos é quanto ao número de elementos químicos. Repare que eu estou falando em número de elementos químicos e não em número de átomos. Eu vou mostrar para vocês aí o que isso significa, tá? Bom, os ácidos podem ser binários quando eles apresentarem 2 elementos químicos. Repare, HCl tem o elemento H e o elemento Cl. Então, são compostos ácidos binários. Agora, reparem o H2S. Bom, tem o elemento H e o elemento S, tá? Então, também são binários. Embora tenha 2 Hs ali, tá? Mas em termos de elemento químico, nós temos apenas o hidrogênio e o S, que é o enxofre. Então, nós temos um composto binário, um ácido binário, formado por 2 elementos químicos, tá? Muito bem. O próximo são os ternários. Ternários, temos o que? H2CO3, HCN, H2SO4. Repare, ó, tem muito mais do que 3 átomos aqui no H2SO4. Mas, reparem, em termos de elemento químico, tem o H, o S e o O. Então, 3 elementos químicos nós chamamos de ácidos ternários. E, para finalizar essa classificação, os quaternários. É um ácido que tem 4 elementos químicos. 4 elementos químicos, tá? Então, nós temos aqui, esse aqui, olha, o H, tá? 4FeCN. Então, nós temos o H, o ferro, temos o carbono, temos o nitrogênio. 4 elementos químicos aqui é um exemplo de um ácido quaternário, tá? Então, binário, ternários e quaternários é uma classificação dos ácidos quanto ao número de elementos químicos que há na fórmula desses ácidos. Bem, a quarta classificação de ácidos é uma classificação também importantíssima porque ele fala um pouquinho sobre a força dos átomos, tá? E eu vou explicar isso aqui com mais calma, mais atenção para vocês. Então, nós vamos classificar os ácidos de acordo com o seu grau de ionização.
é a força dos ácidos, tá? Nós chamamos isso de grau de ionização desse alfa aí. O que seria esse grau de ionização? É uma relação entre o número de moléculas que vão se ionizar pelo número total de moléculas que você dissolveu em água. Meu Deus, que complexo! Eu vou dar um exemplo para vocês com números que fica bem mais facinho de vocês entenderem. Vamos lá. Esse alfa, ele é calculado assim, olha. Vamos supor que você tenha pego 100 moléculas de HCl. 100 moléculas de HCl, 100 moléculas desse ácido aí. Colocou em água, em solução aquosa, essas 100 moléculas. E percebeu que dessas 100 moléculas, 90 delas se quebraram na forma de H+, e Cl-. Então, dando origem a H+, Cl-. Das 100, 90 se quebraram. Ora, fazendo 90 dividido por 100, nós temos 0,9, que equivale a 90% daquela quantidade que você dissolveu dela. Então, repare, esse alfa é calculado como sendo o número de moléculas que se quebraram, que se ionizaram, pelo total delas. Então, de 100, 90 dá 90 por 100, tá? Ou seja, 90%. Se pegar um ácido, por exemplo, aí, um ácido que eu joguei 100 moléculas dele na água, mas apenas 20 se quebraram, 20 sobre 100, tá? Existem ácidos que, por exemplo, você pega 100 delas lá dentro, 2 se quebraram, né? 2 moléculas se quebraram. Então, 2 sobre 100, nós temos, então, 2%. Então, esse alfa dá uma ideia para a gente do número de moléculas que irão se ionizar do total que você colocou, tá? E tendo esse valor desse alfa, nós vamos poder classificar esses ácidos como sendo fracos, moderados e fortes, que é o que a gente vai ver aqui agora para vocês aqui, tá? Um ácido ele é considerado fraco quando nós temos um alfa aí menor do que 5%. Então você joga 100 moléculas dela e menos do que 5 daquelas 100 se quebraram. Então, por exemplo, uma se quebrou, 2 se quebrou, 3 se quebraram, 4 se quebraram, até 5 moléculas se quebraram, tá? De 100, 5, até 5 se quebraram. Então nós temos um alfa que vai até 5, tá? Então nós temos exemplos de ácidos considerados fracos, tá? Só para vocês terem uma ideia, o H2CO3 ele tem um alfa de 0,2%, tá? Então é muito, muito baixinho, ele é um ácido muito, muito fraco. Um ácido ele é considerado moderado, tá? Quando o seu alfa vai de 5 a 50. Então, quando você tem um intervalo de 5 a 50 moléculas de 100 que se quebraram, então 40, 30, 45, né? De 5 a 50 de 100 que se quebraram, nós temos aí a origem de um ácido moderado. O exemplo disso é o H3PO4, que tem um alfa de 27%. O que isso significa? Significa que se você jogar 100 moléculas de H3PO4, 27 apenas vão sofrer o processo de ionização. Então, ele é um ácido moderado. Já um ácido forte, ele possui um alfa maior do que 50%. Então, qualquer ácido tem um alfa maior do que 50%, já podemos considerar que ele é um ácido forte, tá? Um exemplo disso é o HCl, tá? O alfa dele mesmo, ele equivale a 92%. Então, de 100, 92 moléculas irão se quebrar. E as outras 8? Não, as outras 8, né, vão ficar na forma de HCl. Não vai acontecer nada com ela, tá ok? Mas um ácido forte é aquele que a maioria delas, né, mais de 50% dessas moléculas, sofrem o processo de ionização. Bom, quando nós conhecemos então esse valor de alfa, como foram os exemplos que eu mostrei para vocês, né? Mostrei o exemplo do alfa para vocês, o valor do alfa de cada um dos ácidos anteriores, fica fácil, né? Fica fácil classificá-lo de acordo com moderado, fraco e forte. Mas e quando nós não temos esse valor desse alfa? Ora, nós vamos ter que guardar aí, né? Vamos ter que decorar aí os ácidos, quais são considerados fortes, moderados e quais são fracos aí, tá? A listinha não é tão grande assim, eu acho que é tranquilo para a gente poder aí guardar, tá? Mas vamos lá então, não conhecendo o alfa, como é que a gente pode distinguir quem que é forte e quem que é fraco aqui? Em termos, começando, é claro, aqui para os hidrácidos. Lembra que eu falei para vocês? Essa classificação de hidrácidos e oxiácidos ela é fundamental para a gente.
Então, os hidrácidos são aqueles que não possuem oxigênio. Reparem lá, vamos lá. Quem são os hidrácidos fortes? HCl, HBr e HI, tá? Quem que é o moderado? O HF, certo? E quem que é o fraco? Ou quem são os fracos? Todos os demais. Então, tá aí. Para os hidrácidos fortes, HCl, HBr, HI. Moderado, HF. Fraco, todos os demais. Muito bem. Para os oxiácidos, aí vai exigir um cálculozinho aí. Só lembrando que oxiácidos são aqueles que possuem oxigênio na fórmula, tá? Existe um cálculo rápido, simples e tranquilo de ser feito para descobrirmos quem que é forte, quem que é moderado, quem que é fraco. Vamos a esse cálculo aqui que eu vou mostrar para vocês. Fácil, hein? Vou chamar de x, tá? O x é o que nós queremos descobrir aqui. Como é que eu calculo esse x? Número de átomos de oxigênio na fórmula menos o número de hidrogênios ionizáveis. Então, o número de oxigênio menos o número de hidrogênios que tem na fórmula, tá? Aí, a partir do valor que der aí na continha, que você vai fazer para cada formulazinha, você tem uma classificação, se ele é forte, se é moderado, se é fraco. Vamos a alguns exemplos, tá? Quando o x é igual a zero, a diferença entre o oxigênio e o hidrogênio deu zero, ele é fraco, tá? Quando o x der 1, né, nós temos um ácido moderado, médio, tá? Quando o x der 2, ele é um ácido forte. E quando o x der 3, ele é um ácido muito forte. Vamos a alguns exemplos com fórmulas e resultados para a gente poder analisar isso aí, tá? H3BO3. Olha, H3BO3, quando eu faço O menos H, dá o quê? Olha, dá, vamos lá, pegar uma canetinha e mostrar para vocês aqui. Opa, trocar aqui, canetinha. Tenho 3 oxigênios, é O menos H. 3 menos 3 dá quanto? Dá 0. Então, podemos dizer que o H3 e o BO3, ele é um ácido fraco, tá? 3 menos 3 deu 0. Muito bem. Um exemplo agora aqui, né, mostrando que ele é um ácido fraco. Um exemplo aqui é o H3PO4. Um outro exemplo, o H3PO4, nós temos a formulazinha 4 menos 3, é O menos H, nós temos 1. Então, ele é um ácido médio, tá? Um outro exemplo, H2SO4. Faz a formulazinha aqui, 4 menos 2, vai dar 2, tá? X igual a 2, ele é um ácido forte. E, só para finalizar com o último exemplo aqui, HClO4, fazendo O menos H, nós temos 4 menos 3, dá, 4 menos 1, eu estou falando a resposta, desculpe, 4 menos 1 dá 3, nós temos aqui um ácido muito forte. Então, para os oxiácidos, faz a formulazinha, que é fácil, tranquilo, O menos H, e dependendo quanto der esse valor, você tem, olha, fraco, médio, forte ou muito forte. O menos H para os oxiácidos, para descobrir quem é forte, quem é fraco, quem é moderado, quando não se tem o valor do alfa. Vamos fazer um exercício aqui agora para reunir todas essas classificações que eu falei de ácido aqui no exercício para a gente poder aqui ver se entendeu bem isso aqui, tá bom? Vamos lá então, vamos analisar a fórmula do ácido HCN. A primeira pergunta, ele é um ácido forte? Bom, vamos lembrar. Tem o valor do alfa dele? Não, não tem. Então vamos lembrar aqui que ele não tem oxigênio na fórmula, ele é um hidrácido e ele está naquela listinha do forte, moderado ou fraco? Ele está na listinha do fraco, dos demais. Então ele não é forte, tá bem? Ele é um ácido fraco. Ele é um oxiácido? Não, não tem oxigênio na fórmula, não tem oxigênio. Então ele não é um oxiácido, isso é falso, tá? Ele é um hidrácido. Ele é um composto binário? Tem 2 elementos? Também é falso. Ele é ternário, pois possui 3 elementos químicos. Olha, o H, o C e o N. Então, ele não é binário, ele é ternário. Ele possui, olha, letra D, ele possui 3 hidrogênios ionizáveis? Olha, só você olhando a fórmula, você vê que tem um hidrogênio apenas. Então, não é. É falso também essa afirmação. Ele possui apenas um hidrogênio ionizável. E olha só, se nós já falamos lá em cima que ele é um ácido fraco, tá?
Nós sabemos que ele é um ácido fraco, então o alfa dele é bem menor do que 5%. Então, se ele é um ácido fraco, né, ele é bem menor. Isso aqui é verdadeiro, né? Tem um grau de ionização bem menor do que 5%, uma vez que nós classificamos ele inicialmente lá como sendo um ácido fraco, tá bom? Então, espero que tenha reunido aqui algumas informações. Esse exercício possa tirar alguma dúvida para vocês sobre a classificação desses ácidos. Bom, só para finalizarmos então essa primeira aula de ácidos aqui, vou falar rapidamente para vocês um pouquinho sobre as propriedades dos ácidos, tá? Os ácidos, né, eles possuem sabor azedo, tá? Esse sabor azedo que remete então a algumas frutas, né? O limão, né? Algumas coisas mais ácidas, né? Então remete ali ao sabor azedo. Então algumas frutas cítricas, né? Que nós temos aqui a presença desses ácidos. E também nós temos um exemplo aqui do vinagre, que é usado no dia a dia, né? O nosso vinagre, a gente vai ver que ele é o ácido acético na sua composição. Ele é um ácido também, ele tem um sabor azedo, né? Bem, e agora para finalizar mesmo essa primeira aula de ácidos, falar um pouquinho sobre a condutibilidade elétrica desses ácidos, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês que os ácidos, eles conduzem sim corrente elétrica quando eles estão em solução aquosa. Então, em solução aquosa, eles conduzem a corrente elétrica, tá bom? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, uma amostra aqui de um ácido dissolvido em água, por exemplo, o HCl, né, e dissolvido em água, lembra, nós temos aqui, na verdade, aqui em solução aquosa, H+, e Cl-. Então, nós temos espécies, né, íons, que estão livres ali dentro daquela a nossa amostra, né? E o que vai acontecer? Quando eu fechar esse circuitinho aqui, olha, repare, olha, quando eu fechar esse circuitinho aqui, né? O fato de existir carga aqui dentro, olha, aqui dentro H+ e Cl-, as cargas que estão ali dentro, elas serão responsáveis por conduzir a corrente elétrica. Então, no momento que eu fechar o circuito ali, o que vai acontecer? A lâmpada vai acender quando você tiver, então, uma solução aquosa do seu ácido. Então, o ácido vai conduzir corrente elétrica quando estiver em forma de solução aquosa, ou seja, dissolvidos em água. Bem, pessoal, essa foi então a nossa primeira parte de ácidos, onde a gente tratou, primeiramente, do conceito de ácido, segundo, das suas características, né, das suas classificações, e finalizamos então com algumas propriedades dos ácidos. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ácidos, mas falando sobre a nomenclatura desses ácidos. Ok? Muito obrigado para vocês.